Olá pessoal, como eu falei para vocês, eu viajei, precisei viajar a trabalho e conforme nós combinamos, a aula de hoje vai ser pela internet, aproveitando as oportunidades da tecnologia para a obra de Deus, né? Então, vamos continuar de onde a gente parou na aula passada. Graças a Deus, a gente já andou bastante do começo do curso para cá, mas ainda falta muito. Então, nós paramos aí na página 211, vendo um pouco sobre os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Eu vou recapitular, tá? Os livros de Samuel, Reis e Crônicas, que na nossa Bíblia são 2 livros, na Bíblia hebraica, isto é, no Antigo Testamento, quando eu digo Bíblia hebraica, é a Bíblia toda dos judeus, porque eles não creem no Novo Testamento, tá? Então esse é o termo técnico, Bíblia hebraica, tá? Então a Bíblia hebraica cada um é apenas um livro, é o livro de Samuel, o livro dos Reis e o livro das Crônicas. Os livros de Samuel, né, o livro de Samuel, trata sobre a transição entre o período dos juízes, quando os juízes governavam, até a introdução à monarquia, e os 3 primeiros reis, ou seja, o Reino Unido. Todo o país, conforme nós podemos observar na página 211, acompanha aí no seu livro, tá? Este é o mapa de Israel. O mapa está na página toda, mas Israel é muito pequeno. Israel é do tamanho do estado do Sergipe, estado brasileiro, o menor estado brasileiro. Pode dar uma olhadinha lá no mapa do Brasil, bem pequenininho, tá? Então, Samuel é o último juiz, por assim dizer. Ele também é sacerdote, ele também é profeta, e Deus escolhe Samuel para ungir os 3 primeiros reis de Israel, né? Aliás, os 2 primeiros, que quando Salomão é ungido o rei, não é mais por Samuel, tá bom? Então, Samuel unge Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel fica um pouco entristecido porque o povo estava rejeitando a teocracia, o governo de Deus, onde Deus era o próprio rei e tal. Mas Deus diz para Samuel: não fique triste não, porque eles não estão rejeitando necessariamente você, Samuel, eles estão me rejeitando. Então Samuel aí fica um pouco consolado, vamos dizer assim, mas também não fica totalmente consolado, fica triste ainda, porque o povo está pior ainda, não está rejeitando Samuel, está rejeitando Deus, que é maior do que Samuel e a quem eles jamais deveriam rejeitar. Depois disso, nós temos os livros dos reis e das crônicas, tá? A diferença básica entre os livros de reis e crônicas é que o livro dos reis trata da questão política. Então, é praticamente um repeteco. Quando nós lemos os livros dos reis, o livro das crônicas, nós vamos ver as histórias pequenas de reis e tal, que governaram durante poucos anos. Raramente um rei tem um destaque maior nesses livros. E o livro dos reis trata sobre a questão política. O livro das crônicas trata sobre a questão religiosa. Se você quiser uma dica de memorização desse aí, eu particularmente decorei assim, lembrando de onde está o texto da dedicação do templo, né? Que quando o templo termina de ser construído, Salomão ora e ele diz aqui, por exemplo, segundo Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome e tal, ali é uma questão religiosa, está no livro das crônicas. Então eu decorei assim, o livro dos reis trata sobre a questão política e o livro das crônicas sobre a questão religiosa. Veja só, outra questão introdutória ainda é que os livros do Antigo Testamento devem ser sempre chamados no masculino, e geralmente nós fazemos o contrário, mas devem ser chamados no masculino porque são livros. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Então são livros, e às vezes a gente diz 1ª Reis, não é 1ª Reis, é 1º, porque é um livro, tá? E no Novo Testamento a gente faz o contrário, né? São cartas, então devem ser citados no feminino. 1ª aos Coríntios, porque é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E geralmente a gente diz 1º Coríntios, então não é.
Antigo Testamento masculino, porque são livros. Novo Testamento feminino, porque são cartas. Ok? Atenção a isso. Claro que isso não é um pecado, quem erra nisso, e vocês vão me ver dizendo também, provavelmente em algum momento, 1 Reis 7,14, 1 Samuel 16, mas tenham paciência comigo também, tá? Tenham misericórdia. Então, no livro dos Reis, o texto que está destacado aí na página 212 é 1 Reis, 3:9, que diz assim: quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? Tá? O livro trata a respeito do período, vamos dizer assim, da divisão do reino. Israel, tenham em mente esse mapa aí da página 211, Israel é dividido. O que acontece é o seguinte: Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? E aí Salomão começa a reinar mais ou menos aí 950 anos antes de Cristo, e cada um deles, Saul, Davi e Salomão, reinam durante 40 anos. Não dá 120 anos de período, porque enquanto um está reinando, o outro também está reinando de alguma forma, né? Davi não assume o trono quando Saul morre, ele é ungido rei um pouco antes. Então, durante um tempo, houve 2 reis ali, mas só um era da vontade de Deus, porque Deus já havia deixado Saul de lado, rejeitado Saul, porque o próprio Saul havia rejeitado o Senhor. Então, enquanto Salomão também reina, começa a reinar, ele reina junto com seu pai, ele é corregente, tá? Com seu pai. Então veja só, quando Salomão morre, o terceiro rei do império, o reino está unido, é um país só, Israel, com as 12 tribos, aí na página 211, o filho de Salomão decide, que é muito jovem ainda, decide consultar a garotada, os seus amigos. Eu costumo dizer que ele coloca lá no Facebook, né, no grupo de WhatsApp dele. E aí, galera, o que é que eu faço? Primeiro ele consulta os conselheiros experientes do rei, porque todo reino tinha os seus conselheiros. Aí os conselheiros dizem: olha, se você for servo desse povo, este povo vai ser seu servo, e dá aqueles conselhos de quem já é amadurecido. Aí ele vai e consulta a garotada. A garotada, como você sabe, um jovem sabe de tudo, né? Aí depois a gente envelhece e descobre que não sabe de nada, na verdade. Não sabe de quase nada. E a garotada diz assim: que nada, você tem que lutar para quebrar mesmo, você é o rei, e você tem que reinar mesmo, exigir que o povo pague imposto mesmo, e por aí vai. Tá? Então, ele diz assim para o povo: o meu dedo mínimo, né, o dedo mindinho, vai ser mais grosso que o pescoço do meu pai. Então, com isso ele está querendo dizer que vai aumentar muito os impostos. E o povo não aguenta. O reino então se divide em 10 tribos e 2 tribos. Quase toda a Bíblia, lá no final, tem aquele mapa: Reino Unido, Reino Dividido. E a parte de baixo, o Reino do Sul, é chamado de Judá. A parte de cima, o Reino do Norte, é chamado de Israel. A partir de agora, quando a Bíblia fala Israel, não é mais um país. Tem que se analisar o contexto para ver se está falando do país como um todo, ou se era apenas em relação ao Reino do Norte. Tá? Então, nós temos essa relação: reis da monarquia dividida, é o título da tabela aí da página 213, confira aí na página 213, e aí tem o primeiro rei, Jeroboão, Israel, né? Roboão é o filho de Salomão, ele fica em Jerusalém, Judá. Volte aí o mapa da página 211, tá? Então, onde tem aí esta cidade, essa região, Dan, Bactria, aí tem uma linha tracejada, né, com Jericó e Jerusalém bem na divisão, Jebus, que está entre parênteses Jerusalém. Daí para baixo é o reino do sul, reino de Judá, que fica 2 tribos só, né, a tribo de Simeão e a tribo de Judá. Daí para cima é o reino de Israel, o reino do norte, tá? Então, esses reis, esse reino dividido, vamos dizer assim, cada um tem os seus reis a partir de então. Então tem Jeroboão primeiro, esse povo que se rebela de Israel, veja só: Jeroboão primeiro, Nadab, Baaz, Elaz, Iri, Onri, Acabe, Acasias,
Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, não é o profeta, tá? Porque era um nome comum, Salum, Manaém, Pecaías, Peca, esse pecava até no nome, né? E Oséias, que também não é o profeta, é o nome comum. Em Israel, agora no reino dividido, o reino do norte, nunca houve um rei que temesse a Deus. Todos esses reis aqui de Israel foram reis pagãos, eles nunca se voltaram para o Senhor, como fruto da rebelião. Em Judá tem alguns reis que servem a Deus, tá? E aí nós temos Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias ou Uzias. Aqui é da época do profeta Isaías, lembra? No ano em que, Isaías 6, 1, no ano em que morreu o rei Uzias, tal, eu estive no templo orando e tal, esse camarada aí, Azarias, também chamado de Uzias. É muito comum na Bíblia uma pessoa ter 2 ou 3 nomes, tá? Lembra de Josué, filho de Num? Josué também chamado de Oséias. Saulo e Paulo, mesma pessoa, Abrão e Abraão, Saraí, Sara, o apóstolo Pedro, né? Simão é o nome hebraico, Pedro é o nome grego, pedra, pedacinho de pedra, e Cefas é o nome aramaico, mesma pessoa, porque geralmente estamos lidando com mais de uma língua. Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, tá? E o autor do livro diz assim: as datas em outras fontes variam significativamente dependendo da cronologia usada nessas fontes. Então, quando você quiser fazer um estudo mais acurado, que for verificar a data aproximada aí, o autor deste livro, do nosso livro texto, está dizendo, pode variar, dependendo do ponto de partida do estudo, tá? Agora, com o reino dividido, o bicho começa a pegar, porque volte aí para o texto, para o mapa da página 211. Esse mapa tem aí Dan, vejam bem no meio do mapa, Dan, aí tem logo acima de Jebus, né, que é Jerusalém, Betel, lembram? Quer dizer, observaram aí, Betel é uma cidade. Aí siga essa seta, vai de Bactria, aí tem Betel, Siloé, Siquém, vai seguindo, né, até o extremo norte, lá numa cidade chamada Dan ou Laís. Os reis, o rei Jeroboão I, que é o rei da divisão do reino, então estabelece um bezerro de ouro para adoração em Dan, no extremo norte do país agora de Israel, do novo reino, o reino dividido, extremo norte, e em Betel, pertinho de Jerusalém. E ele faz também em Samaria, deixa eu ver se esse mapa aqui tem Samaria, não tem, mas Samaria é pertinho aí de Siquém, tá? Mais ou menos aí, pertinho de Siquém no mapa. Você pode conferir na sua Bíblia, naqueles mapas no final da Bíblia, tá? Ele coloca, faz uma espécie de templo que é destruído depois em Samaria. E Samaria fica sendo a capital do Reino do Norte, a capital de Israel. Isso tudo tem a ver com o tempo até a época de Jesus no Novo Testamento, 1000 anos para frente, tá? Por quê? O templo é o templo em Jerusalém, é o templo que Salomão havia construído. Mas para evitar uma rebelião e que o povo de Israel, agora do Reino do Norte, voltasse para Jerusalém e fosse convencido por Roboão a unificar novamente o país e tudo mais, o rei de Israel estabelece 2 lugares de adoração, que são 2 lugares idólatras, e um templo que não é o templo que Salomão construiu com as ordenanças do Senhor, com as diretrizes divinas. Então o que acontece? Esse povo é o povo de Samaria, da capital do novo reino, fica sendo tido como um povo sujo, um povo imundo, dessa época, 950 a.C., até a época de Jesus. E aí nós chegamos naquela passagem de João capítulo 4, que vemos Jesus conversando com a mulher samaritana, e percebemos que os judeus não se dão com os samaritanos e tudo mais. Por quê? Por causa disso aqui. Tem origem aqui, quase 1000 anos antes de Cristo. Veja quanta coisa aconteceu, né? Durante tanto tempo, esse povo esteve dividido
terrivelmente, infelizmente, tá? Então, é aqui que nós temos origem uma série de coisas para entender melhor o Antigo Testamento e a Bíblia como um todo na divisão do reino, tá bom? Pois bem, então vamos entrar aqui nos livros das Crônicas, na página 213, tá? O texto escolhido pelo autor do livro é 1 Crônicas 17:14, que diz assim: seu trono será estabelecido para sempre. E nós temos então aqui a promessa da parte de Deus de que o trono de Davi, aliás, o trono não se apartaria da família de Davi. Então o Messias que é prometido, ele é da linhagem davídica, tá? E Jesus é da tribo de Judá, né? Da linhagem de Davi, tá? A ideia de que ele é o leão da tribo de Judá surge da figura que havia na bandeira, no estandarte da tribo. Quando as tribos começaram a caminhar em direção a Canaã, do Egito para Canaã, cada tribo possuía um estandarte, uma bandeira, vamos dizer assim. E baseados na promessa, na profecia de Jacó a respeito dos seus 12 filhos, lá em Gênesis capítulo 50, diz que Judá é leãozinho. Então eles fizeram um leão e colocaram esse leão na bandeira, no seu estandarte. Então Jesus é identificado como sendo o leão da tribo de Judá, aquele que representa, que identifica a raça, no caso, que identifica todos os judeus, num contexto mais fechado, mais específico, onde os judeus significam, representam aqueles que são da tribo de Judá propriamente dito, tá bom? Então, vem daí. Os livros de crônicas, como eu mencionei há pouco, falam da ideia do aspecto religioso, tá bom? Da história da divisão do reino. Eu quero ver com vocês agora a questão dos livros de Esdras e Neemias, que aqui no nosso livro, na página 214, está como se fosse um livro só, né? Porque Esdras e Neemias também, na Bíblia hebraica, era um livro só, era Esdras, Neemias, tá? Então a nossa Bíblia, na Bíblia cristã, ele está dividido, não tem problema nenhum nisso, é até maior para nós. E o texto escolhido aqui é Neemias 6,16, que diz assim: pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio do nosso Deus. As pessoas em torno, tanto os que estavam colaborando como os inimigos, perceberam que aquela obra de restauração da cidade de Jerusalém havia sido feita rapidamente por causa do auxílio divino. Veja só, esses dois livros retratam a história de um escriba. Um escriba é um mestre da lei, um rabino, vamos dizer assim, que era Esdras, e Neemias, que era um camarada, era o copeiro do rei. Era uma função de muita responsabilidade, de um prestígio enorme. Pode ser que hoje em dia a gente pense que o copeiro, aquele que traz o copo do rei, ou a comida do rei, o garçom do rei não fosse muito importante, mas ele esse cargo era de profunda confiança, porque ele experimentava a comida do rei na frente do rei, tá? Porque se tivesse sido envenenado, então morreria ele, não morreria o rei. O rei não comia e não bebia nada que não fosse antes experimentado pelo copeiro, que no caso era Neemias, tá? Então eles conseguem, com a ajuda de Deus, tanto Esdras como Neemias, voltar para Jerusalém. Eles estão ali no cativeiro babilônico e eles conseguem voltar para restabelecer a cidade, reconstruir os muros da cidade, porque as cidades, como eu já falei para vocês, naquela época não eram como João Pessoa hoje, que tem várias entradas pelas rodovias, né? Então a gente pega aqui esse trecho da BR-230, que vai para Campina Grande, logo depois ali da saída, antes de chegar no entorno de Santa Rita, eu posso entrar mais à direita e ir para Natal. Se eu pegar a esquerda, eu vou para Campina Grande, passando por Santa Rita. Se eu pegar 101, um pouco mais à esquerda aqui da minha casa, estou no Alto Mateus, vou para Recife.
Ou se eu pegar a BR-230 em relação ao leste, eu vou botar em Cabedelo, enfim. As cidades antigamente não eram assim. As cidades eram muradas e elas não ficavam coladas com a outra. Uma cidade aqui, outra colar. E o muro da cidade garantia a segurança da cidade, a sobrevivência dos moradores, porque havia muitas guerras e tudo mais. Então, o muro da cidade de Jerusalém era mais largo, muito mais largo, dava umas 3 salas de aula dessa nossa aí na igreja, de largura. Imagina um muro assim, não era como um muro hoje, uma fileira só de tijolos. Lembram que quando o exército de Josué e tal, eles encontram Raabe, quando eles estão tomando Canaã, Raabe mora com sua família em cima do muro. Então o muro era o muro de Jericó, né, dessa vez, não de Jerusalém. O muro era muito largo. E aqui na página 216, diz assim: 13 anos depois, Neemias, um funcionário importante da corte do rei persa Artaxerxes I, lidera outro grupo para Jerusalém. Foi em várias levas, em 3 levas, que o povo retornou para Jerusalém. Não foi numa leva só, de uma vez só. Com a missão de reconstruir os muros da cidade diante das ameaças à sua segurança, como acabei de explicar. Neemias conta não só com a boa vontade do rei, mas também com proteção militar e suprimentos. Não tem nenhum problema, a escolta que Neemias tinha, não tem nenhum problema em cuidar da segurança, né? Em virtude da oposição encontrada, Neemias pede ajuda a Deus, convoca o povo para que defenda sua causa e consegue restaurar as defesas de Jerusalém em apenas 52 dias, em menos de 2 meses. É um tempo recorde, tá? É um tempo recorde e isso só pode acontecer com a ajuda de Deus. Outro fator importante desses livros é que a lei volta a ser lida, a lei volta a ser estudada. Eu quero ler aqui um trecho para vocês. Esdras capítulo 7, versículos 6 ao 10, diz assim: Esdras 7, 6. Este Esdras veio da Babilônia, eles estavam refugiados no cativeiro babilônico, né? Ele era escriba, mestre da lei. Os escribas eram da linha dos fariseus, tá? Então os melhores fariseus, os mais estudados, eram os escribas, eram os doutores da lei. Havia 2 principais grupos religiosos em Israel, ou israelitas, melhor dizendo, já que eles não estavam na terra, né? Eles estavam na Babilônia. O primeiro grupo era os saduceus, que era, vamos dizer assim, 10 a 15% do povo. Eles estavam ligados ao templo, mas eles estavam distantes da terra. Então, os fariseus começam as sinagogas no cativeiro babilônico. São pequenas casas de oração. As regras para o estabelecimento dessas sinagogas são vigentes ainda hoje no mundo, porque não tem templo. Eles voltam, reconstroem o templo, esse templo dura até a época de Jesus, e um pouco depois, aí uns 40 anos depois de Jesus, no ano 70, um homem chamado Tito, que havia sido comandante do Império Romano, se torna então imperador. Tito Vespasiano invade Jerusalém, destrói o templo, e até hoje não temos mais esse templo. O que resta do templo em Jerusalém é apenas um muro chamado Muro das Lamentações. Esse muro divide a parte israelense de Jerusalém com a parte palestina. A parte israelense, a parte dos judeus, e a parte palestina, a parte dos muçulmanos. Em seguida, muitos anos depois, no ano 625 depois de Cristo, pulando do ano 70 para o ano 625 depois de Cristo, surge Maomé, pregando o islamismo e tudo mais, e depois de um tempo é construída a Mesquita de Omar. A Mesquita de Omar é aquele templo religioso que nós vemos naquela foto de Jerusalém, foto típica, que tem uma cúpula dourada. Ela está construída exatamente no mesmo lugar onde era o templo que Salomão construiu, que foi restaurado aqui com Esdras e Neemias, que na época de Jesus, em João capítulo 2, pode dar uma olhadinha lá em João capítulo 2, quando Jesus expulsa os vendedores do templo, é desse templo, tá? E ele diz assim, os judeus pedem um sinal, porque com que autoridade ele está fazendo aquilo e tal. Aí ele diz assim: vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, relevantarei.
Ele está falando do seu próprio corpo, o templo, né, que vai ressuscitar com 3 dias depois de sua morte e tudo mais. Aí os judeus não entendem e dizem assim: que conversa é essa? Esse templo levou 46 anos para ser construído. Não é para ser construído, tá? O texto realmente diz isso, e a tradução é essa, mas aquele templo estava em reforma há 46 anos, era uma coisa maravilhosa, tá bom? Coisa linda, tanto que em Mateus capítulo 24, os próprios apóstolos, os próprios discípulos do Senhor dizem que aquilo ali é fantástico. E aí Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra, e é o que acontece uns 40 anos depois. Bem, é muita informação, eu sei, mas veja com calma, qualquer coisa volte o vídeo, anote as perguntas e aí na próxima semana a gente pode conversar, ou no grupo, no WhatsApp, tá bom? Voltando aqui para Esdras 7, sim, então eu falei dessas coisas todas para falar dos fariseus. Os fariseus estavam ligados à sinagoga e não ao templo, como os saduceus. E os melhores estudiosos da lei entre os fariseus eram os escribas. Esdras era um escriba. Esdras 7,6 em diante diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Alguns israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes, que é Artaxerxes primeiro, né? Porque quando o cara é primeiro, nunca diz que é primeiro, só dizem depois. No 5º mês do 7º ano deste rei, Esdras chegou a Jerusalém. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. 4 meses de viagem, né? Graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras, versículo 10 ao versículo chave onde eu quero chegar, tinha se disposto no coração a, veja aí os 3 verbos, tá? Estudar a lei do Senhor e a praticá-la, ou cumpri-la, como pode dizer na sua tradução, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Esdras tinha decidido no seu coração estudar, praticar e ensinar a lei em Israel. Essas 3 questões aqui. Isso aqui levanta toda a nação. Neemias é usado por Deus como pedreiro, como grande líder que é, e Esdras é usado por Deus no ministério que Deus havia lhe designado, que era no ensino da palavra de Deus. Tá bom? Que era ensinar a palavra de Deus. Bem, eu quero ver com vocês, por último, a respeito do livro de Esther, e depois nós vamos passar para os livros poéticos só quando nós retornarmos semana que vem, se Deus quiser. Na página 216 diz assim, o texto escolhido, né? O texto-chave é Esther 4,14. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Eu vou ler o versículo todo, tá? Esther 4,14, porque fala da doutrina, da providência de Deus. Esse livro não traz o nome Deus, nem menção ao Altíssimo, com nenhum pronome, tá? Com nenhum adjetivo, mas mostra a mão de Deus agindo por trás da história do seu povo. Diz assim, Esther 4,14. Pois se te calares agora, isso é Mardoqueu ou Mordecai, pode ser traduzido das 2 formas, que é tio ou primo de Esther. Então a gente não sabe bem. Diz assim, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. O livro de Esther começa com a rainha Vasti se recusando a apresentar-se ao rei, numa festa que ele está oferecendo lá. Essa rainha é deposta e abre-se um concurso para eleger uma nova rainha, e vem então Hadassa com H, né? E não Radassa, porque em português o H no começo da palavra não tem pronúncia, a não ser no inglês sim, mas no português não, que é também o nome de Esther, Hadassa ou Esther. Ela é judia, tá? E este povo está no Império Persa, ele está como cativo no Império Persa, e Amã, um antissemita, um perseguidor dos judeus,
ele se revolta com Mordecai, que não se prostra perante ele, só se prostra perante Deus, é claro, embora o texto não diga isso, é isso que acontece, porque os judeus não se prostram para prestar reverência, para adoração a outra pessoa, a não ser a Deus, assim deve ser com todo filho de Deus. E Amã arma uma grande cilada sem saber que Esther é judia, mas ela descobre, o seu tio, vamos dizer assim, descobre, diz para ela, e eles armam, no bom sentido da palavra, eles planejam um jejum de 3 dias para que ela se apresente ao rei e interceda por sua própria vida e pelo seu povo. Só que ela não era mais chamada à presença do rei há um mês. E havia uma lei no Império Persa que dizia o seguinte: aquela pessoa que se apresentasse perante o rei na sala real sem ser convidado era digno de morte, tá? Havia pena de morte para esse tipo de crime, era um crime. A não ser que o rei estendesse o seu bastão, né, o seu cetro, e quem tocasse na ponta do cetro do rei, então estava absolvido. Era o costume da época. Então eles oram em jejum para acharem graça diante do rei e vão até isso. Aí a rainha pede, a rainha Esther, serva do Deus Altíssimo, pede então uma cerimônia, um jantar, um encontro lá com Amã, um banquete, me parece que é um almoço, né? Um banquete com o rei e convida Amã também, que é o perseguidor. E no frigir dos ovos, o que acontece é que Amã havia preparado uma forca para a família de Mardoqueu e tudo mais, e aquela forca acaba sendo utilizada para ele mesmo, tá? Enfim, e nós vemos aqui nesse versículo 4,14 de Esther, o texto base que fala da providência divina. Deus, segundo Mardoqueu cria, iria livrar o seu povo de uma forma ou de outra. Então ele diz, é melhor você participar disso, porque se você se calar, é o que eu acabei de ler, né? Pode ver na sua Bíblia, Esther 4,14, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ou seja, ele cria na providência divina, até porque dos judeus viria o Messias. Deus havia prometido que o Messias viria dos judeus, tá bom? Então o povo não poderia ser eliminado. Ele tinha convicção disso. Essa é o grande X da questão no Antigo Testamento. O povo de Deus sempre está à beira do extermínio, mas Deus providencia a solução para aquilo. E se Esther não participasse, pelas palavras de seu tio aqui, Mordecai, ele acreditava que ela seria eliminada, ela e sua família, mas o povo seria preservado, porque Deus não poderia falhar, Deus não pode falhar, na verdade, tá? E assim foi cumprida a promessa, tá? Glória a Deus por isso, tá? Interessante que ele diz assim: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Eu quero encerrar esta aula fazendo esta reflexão. Quem sabe não foi para que Deus nos colocou nos lugares em que estamos agora, onde você trabalha, estuda, mora, para que lhe demos glória de alguma forma. A providência divina está por trás de tudo. Por isso que os servos de Deus devem dar graças por tudo. E Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, na verdade, Deus cuida de tudo, da nossa vida em tudo, tá? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e por estarmos podendo utilizar um recurso tecnológico a serviço do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser.